ganha um arquiteto? Vale a pena fazer arquitetura e urbanismo em questão financeira? Se alguma dessas é a sua dúvida, fica até o fim desse vídeo, que hoje a gente vai falar exatamente sobre esse tema, sobre quanto ganha um arquiteto e urbanista. Esse é um medo muito comum, tanto de quem entra na faculdade, esse muitas vezes acaba sendo um impeditivo ou um bloqueio da pessoa de realmente entrar em arquitetura, ou muitas vezes é o medo de quando você está saindo da faculdade. Então é importante sim a gente ter uma ideia sobre quanto o arquiteto ganha, mas a verdade é que esse valor acaba sendo depende. Oi pessoal, eu sou a Natasha Chanoski, seja muito bem-vinda ou bem-vinda a mais um vídeo deste canal. Aqui nesse canal tem toda a minha trajetória na faculdade de arquitetura e urbanismo, eu já sou formada e aqui você vai encontrar como que foi o meu primeiro, segundo, até o último período da faculdade, dicas do TCC, até dicas de como conseguir clientes freelance, enfim. Esse canal tem muito vídeo mesmo e muita dica, eu tenho certeza que ele vai te ajudar nessa fase do curso de arquitetura e urbanismo. E não deixe de se inscrever aqui no canal, de compartilhar também esse vídeo com algum amigo, alguma amiga que também vai ajudar ele nesse sentido. O fato é que muitas pessoas saem da faculdade de arquitetura sem uma perspectiva muito boa. E isso acaba gerando aquele famoso entendimento de que a arquitetura é uma profissão difícil, principalmente no Brasil. E, gente, de fato, acaba não sendo assim, super fácil, super tranquilo para todo mundo. Até porque cada pessoa é uma pessoa e também cada um se dedica de formas diferentes. O objetivo desse vídeo é te dar uma perspectiva geral sobre como é o mercado de trabalho de arquitetura e urbanismo e também te dar um chacoalhão de como você deve se portar e, enfim, como você vai embarcar nesse mercado. Para você saber quanto um arquiteto ganha, isso vai depender de alguns fatores. O primeiro deles é a área de atuação. A arquitetura e urbanismo é uma faculdade que te dá muitos caminhos para onde você pode seguir. Então a gente vê arquitetos atuando na área de interiores, na área de arquitetônico, paisagismo, urbanismo, restauro também, construtoras, enfim, tem muitas áreas que o arquiteto ele pode acabar entrando. E essas áreas, cada área tem suas particularidades, o salário mais comum, enfim. Então, o primeiro fator que vai depender quanto o arquiteto vai ganhar é a área que ele vai entrar no mercado de trabalho. Fato é que a maioria dos arquitetos acabam ou indo para a área de interiores ou indo para a área arquitetônica, que geralmente é o que as pessoas se especializam. Mas existem outras opções de áreas, como eu mencionei aqui nesse vídeo. E não é só a questão da área que varia, também depende, por exemplo, da cidade que a pessoa está. Então, alguém que trabalha com urbanismo em Curitiba pode ganhar muito diferente de alguém que trabalha com urbanismo, por exemplo, em Sergipe. Não sei qual é mais, não tenho noção da realidade dos dois locais, até mesmo eu nunca estive em Sergipe, foi só um lugar que me veio à mente. Então a gente tem essa questão regional também. Uma coisa que pode te auxiliar a entender um pouco mais essa questão regional, por exemplo, é você ficar pesquisando cargos mais públicos também, porque isso vai te dar uma ideia, porque eles são obrigados a divulgar carga horária e valor salarial também. Então, se você ficar de olho nisso, você já vai conseguir ter uma ideia. E fato é que não é todo arquiteto que ganha igual, assim como todas as profissões. E outra coisa, muita gente fala que a arquitetura tá difícil quando você sai da faculdade. Mas vamos ser bem honesto aqui, né, gente? Tem muitas áreas que tá difícil logo que você sai da faculdade. É muito difícil mesmo você encontrar uma área que você já sai da faculdade ganhando super bem, tendo super sucesso profissional. Então, o fato de você ser recém-formado geralmente já diminui um pouco sobre como está sendo o seu desempenho profissional. Não é só na arquitetura esse problema, acaba tendo em várias áreas também. Mas para introduzir melhor esse tema, eu encontrei aqui no site da Quero Bolsa uma pesquisa sobre quanto ganha um arquiteto, salário e carreira na área de arquitetura e urbanismo. Vou gravar aqui a tela para vocês poderem acompanhar. Então esse site ele traz algumas perspectivas, ó. Tem o salário médio no Brasil do arquiteto, que é R$ 2.994,93. O maior salário médio por estado está no Distrito Federal, com 5.188, então dá pra ver que tem uma discrepância grande, né? E também o maior salário médio por especialidade entra o arquiteto urbanista. Isso pra mim não ficou muito claro, porque aqui embaixo, ó, a gente tem as especialidades. E aí uma das especialidades é arquiteto urbanista, aí outra é arquiteto de patrimônio e de edificações, só urbanista, aí é arquiteto de interiores e arquiteto paisagista. Então
esse arquiteto urbanista não ficou muito claro, talvez seja o de arquitetônico mesmo, enfim, acho que não dá pra levar tanto em consideração, mas tem aqui o salário por especialidade, dá pra você ter uma ideia um pouco melhor, mas assim, muito arquiteto trabalha como autônomo, e quando você trabalha como autônomo, tem alguns outros fatores que acabam influenciando enquanto você ganha. Mas a gente já entra nisso, tô me atropelando. Antes disso, eu separei aqui um outro site que também tem uma pesquisa aqui, que é o site da Terra. E, ó, tem essa matéria, o que faz um arquiteto e quanto ganha. Essa matéria é de 2023, então ela é uma matéria recente. E a gente vai encontrar no meio do texto aqui, ó, em geral, o arquiteto no Brasil costuma ganhar em média cerca de R$ 3.900, segundo a agência de empregos Cato. No entanto, ele pode se especializar em diferentes segmentos, podendo aumentar seu salário cerca de R$ 10.000, se contratado por uma grande empresa. Não só se for contratado por uma grande empresa, né, gente? Tem arquiteto autônomo que tira, assim, R$ 10.000 por mês. E existe um piso regulamentado pela lei. Gente, essa questão de piso salarial é muito complicado, porque assim, a gente sabe que quando a pessoa sai da faculdade, ela não tem muita experiência. Ontem ela era estagiário, aí ela se formou, não é como se do nada caísse sobre ela muita expertise, enfim, várias coisas, pra que ela de um dia pro outro vire uma super profissional. Não é assim que acontece, nosso avanço é no dia a dia, no processo. E o piso salarial de arquitetura e urbanismo, para um arquiteto que trabalha 6 horas por dia, deve receber 6 salários mínimos por mês. Ou seja, é um salário alto, a gente sabe disso. E não tem como uma empresa pequena de arquitetura contratar o estagiário pagando 6 salários mínimos. A gente sabe disso, até porque, enfim, tem um monte de imposto, um monte de coisa, né, que gera essas questões de leis trabalhistas. Só que, claro, né, na nossa profissão também existe algo que é complicado. Tô sendo bem real e aberta aqui com vocês. Porque assim como eu super entendo que não tem como um escritório contratar do dia pra noite um arquiteto pagando esse valor, que é o do piso salarial, também não tem como, por exemplo, algumas coisas que acontecem na realidade profissional, que grande parte dos arquitetos não deveria poder, né? Quer dizer, não pode, mas não é muito bem fiscalizado e tudo mais. Muitos arquitetos são contratados por valores baixíssimos como PJ, ou seja, a pessoa abre uma empresa, um MEI geralmente, para receber aquele valor e trabalha como se fosse CLT, então tem carga horária certa, e esse tipo de coisa não pode ser feito, né? Porque quando a pessoa ela é MEI, ela tá prestando um serviço, ela não tá trabalhando ali na hora certinha como um CLT faz. Então tem essa questão que é difícil hoje em dia na nossa realidade. Mas existe sim essa lei que regulamenta esse valor mínimo, digamos assim, esse piso salarial para o arquiteto. E isso é muito interessante, principalmente para cargos públicos. Então os cargos públicos, eles devem sim seguir essa lei. Se não está seguindo, aí é dever de você, por exemplo, denunciar para o CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, para que ele tome as devidas medidas e peça, né, a alteração dessa questão. Então esse piso ele funciona principalmente para essa questão do arquiteto que tem um cargo público, mas dá pra ter essa média geral aí que foi passada nos sites de 3.900, 2.900, então eu acho que esse é um valor bem razoável de quanto um arquiteto ganha. E como eu falei, o arquiteto autônomo, que a maioria dos arquitetos tem se formado e muitos arquitetos têm o desejo, né, de ter o próprio escritório, enfim. Quando você vira autônomo, acaba que você tem outras variáveis que vão definir quanto você ganha, como por exemplo, o valor que você cobra pelos seus projetos, e dentro disso a gente tem várias outras variáveis, como por exemplo o valor da sua hora, o lucro, os custos do seu escritório, que isso precisa estar muito bem fundamentado, porque muito arquiteto cobra um valor aleatório do projeto, não sabe exatamente quais são os custos dele e no final tá quase pagando para trabalhar, ou às vezes até mesmo está pagando para trabalhar e nem sabe disso. Na nossa área acaba acontecendo muito porque a faculdade ela não prepara a gente para lidar com isso. E acaba que a maioria dos arquitetos se tornam autônomos. A maioria até não sei, né? Não tenho dados tão concretos, mas grande parte, pelo menos, acaba seguindo esse caminho. E além dessa questão de quanto você cobra por projeto, também a questão de clientes, né? Uma forma de você aumentar quanto você ganha é aumentar o número de clientes ou aumentar o valor do seu projeto.
A questão dos clientes varia muito de como você vai conseguir captar esses clientes. Os clientes, eles precisam chegar até você. Isso é algo que você pode trabalhar muito hoje em dia, por exemplo, com as mídias sociais. E é algo que você não precisa esperar você se formar para começar a pensar nisso só depois. Assim como em toda a questão de gestão de um escritório, de você saber como lidar com o cliente, quais são as etapas e processos do escritório, os templates que você vai usar, questão de tabela de precificação, tudo isso você já pode ir pensando durante a faculdade, já pode ir traçando o seu caminho em direção a isso para quando você chegar, quando a famosa água bater na bunda, não ser um desespero completo. Você já vai estar mais preparado para isso. Por exemplo, eu tenho uma conhecida minha que desde que se formou, ela não teve nenhum mês e que ela tirou menos de R$2.000. E ela trabalha de forma autônoma. Então tem sim como um arquiteto, ele sair da faculdade tendo um valor razoável, sabe? Como eu falei, recém-formado, geralmente acaba recebendo um valor menor. Isso é fato. Mas tem sim como você se destacar, enfim. A arquitetura é uma profissão que você consegue trabalhar com diversas coisas. Então, por exemplo, dá pra você oferecer freelance para outros arquitetos, dá pra você trabalhar fazendo render para outros arquitetos, para construtoras. Cabe você abrir esse caminho. Até mesmo a questão do render você pode começar já na faculdade, para que você não espere se formar para começar a lidar com isso. Você pode se formar já tendo cliente nessa área, né? Não pode ter cliente como arquiteto, mas aí você já pode ter um direcionamento profissional um pouco melhor. Então, se eu te desse uma dica nesse vídeo, seria justamente isso. Não espere você se formar para daí começar a pensar nisso. Esse é o maior erro que as pessoas acabam cometendo e é por isso que muita gente acaba se frustrando muito com o mercado de trabalho, porque esperou chegar nesse momento para você pensar nisso, sendo que você já podia estar traçando seu futuro profissional há um tempo atrás. Você já podia estar fazendo networking, divulgando seus projetos, mesmo que da faculdade, deixando isso claro, fazendo projeto de estudo, por exemplo, para divulgar projeto de estudo. Enfim, várias coisas que você pode fazer durante a faculdade para que a sua entrada no mercado de trabalho não seja tão caótica. Até mesmo procurar um estágio que a pessoa mostre claramente o interesse de você permanecer no escritório. Você pode sim ter conversas sobre isso. Foi o que eu fiz assim que eu saí da faculdade. Meu último estágio, eu procurei um que tivesse o interesse que eu continuasse lá quando eu me formasse. E eu conversei sobre isso com a minha antiga chefe e foi o que aconteceu assim que eu me formei. Claro, isso não é uma segurança 100%, porque coisas acontecem, enfim, mas é uma forma de você tentar buscar pelo menos, né, algo um pouquinho mais seguro, né? Se você quer traçar esse caminho profissional, uma forma, né, além de você pesquisar conteúdos que você vai usar, se desenvolver na questão de oratória, na questão de gestão de projetos, gestão de pessoas, enfim, tem várias áreas para você aí se dedicar mais, estudar mais. O estágio durante a faculdade de arquitetura acaba sendo muito importante, porque a faculdade, ela não nos ensina muita coisa do mercado de trabalho. Se a gente não faz estágio durante a faculdade, sai da faculdade sem ter uma experiência profissional, é muito mais difícil da gente conseguir um lugar ao sol no mercado de trabalho. Até porque a gente não vai saber direito como funciona o mercado de trabalho. E para isso, eu tive muita dificuldade durante a faculdade para conseguir o meu primeiro estágio. Eu errei muito, acho que queimei meu nome com alguns escritórios, gente, foi erro atrás de erro. E justamente para te ajudar a evitar isso, para você já começar de uma forma mais certeira, eu criei um curso chamado Currículos e Portfólios Irresistíveis. E nesse curso eu te ajudo realmente a criar um currículo e um portfólio que te torne um candidato irresistível para aquela empresa. Então eu falo para você sobre o que você vai colocar, por que você vai colocar, ensino você a pensar de forma estratégica, a se vender para aquela empresa e para aquele escritório. Então é um curso muito legal que vale a pena você investir se você não quer ter essa dor de cabeça de putz, mercado de trabalho, me ferrei depois da faculdade, sabe? Vou deixar o link desse curso aqui na descrição desse vídeo para você realmente fazer esse investimento em você e começar de uma forma muito mais certeira. Quando você precisar sair da faculdade, você já vai estar muito mais preparado do que a maioria dos seus colegas de classe. E por fim eu quero falar sobre infoprodutos. Hoje em dia, principalmente na pandemia, né, teve um boom muito forte do infoproduto em várias áreas e na arquitetura também. Então outra forma de você complementar a sua renda
é você tendo algum infoproduto. Você pode ter um curso, você pode ter um e-book e você pode divulgar isso para conhecidos, pessoas que se interessam, clientes, enfim. Cada pessoa deve ter uma estratégia a partir disso, né? Dá pra ter mentoria, dá pra ter várias coisas que podem auxiliar você nessa renda. Inclusive, por exemplo, você pode indicar produtos como, por exemplo, da Amazon para conseguir uma pequena comissão em cima das vendas. Eu faço isso aqui no YouTube, inclusive. Na descrição desse vídeo tem um link que vai direto para a Amazon. Se eu te ajudo, inclusive, com vídeos, com esses conteúdos que eu produzo aqui no YouTube, quando você for comprar alguma coisa na Amazon, usa o meu link aqui desse vídeo, que isso apoia muito o meu trabalho aqui na internet. Não tem como você comprar do seu próprio link. Você não vai receber comissão se você tentar fazer isso. Digo, inclusive, porque já tentei fazer e não dá certo. Então, quando você for comprar, usa o meu link aqui, mas também já pesquisa sobre isso, se você tem interesse em ter uma renda extra, se você tem interesse, enfim, em divulgar isso para as pessoas, divulgar isso para os seus clientes também. E já cria o seu link e divulga para as outras pessoas também. Enfim, gente, queria dizer isso para vocês, que não necessariamente é fácil, mas que tem como. E depende muito principalmente de como você está traçando esse caminho, de como você está buscando já pensar nele antes dele chegar. E se você já chegou, também não se desespera. Para e pensa todas as suas dificuldades e traça um plano para lidar com cada uma delas. Vamos supor, eu sou insegura para falar com as pessoas. Tá, então para 2 dias e estuda a fundo sobre oratória. Eu não sei cobrar, eu acho que eu tô precificando errado. Para e estuda sobre isso. Na internet tem muito conteúdo gratuito e, claro, também tem os pagos que te entregam de uma forma, às vezes, mais facilitada esses conteúdos. Então tem sim como você se desenvolver e se tornar um bom profissional. Até mesmo o meu curso, se você já se formou, vai te ajudar caso você queira melhorar seu portfólio, seu currículo para conseguir emprego em outros escritórios. Ele pode também te ajudar nisso sim, não é só para estudantes em relação a estágio. Então fica essa dica, deixa seu like, seu comentário, compartilha esse vídeo com amigos que também estão com dificuldade nessa fase, para eles terem insights e conseguirem ter aí uma força de vontade para realmente sair, né, desse estado, caso eles estejam com dificuldade nessa área. É isso, desejo sucesso profissional para você e até o próximo vídeo. Beijinhos!